Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, irmãos em Cristo Jesus, shalom, aqueles que não conhecem a Jesus. É um prazer ministrar a palavra poderosa de Deus ao teu coração. Meu nome é Pastor Paulo, do Ministério Sementes de Cristo, e quero compartilhar a palavra poderosa de Deus, um texto também conhecido, eu creio que a maioria conhece, mas eu creio que ela fala profundamente, que esta palavra, que esse texto fala profundamente aos nossos corações. Eu creio que ele é poderoso, esta palavra é poderosa para tocar a tua vida, para dar liberdade, que você exerça coisas novas para a glória de Deus. Amém, igreja? Eu quero declarar, está em Romanos 8. Romanos capítulo 8, nós vamos ler do versículo 26 ao 28 e depois do 35 ao 39. A palavra de Deus diz assim em Romanos 8, do 26 ao 28. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos parar um pouquinho aqui. Amados, Paulo escreve aos Romanos, e esta palavra poderosa que é viva serve para nós nesses dias também. Ele está dizendo que o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Ele está dizendo que nada está oculto ao Senhor da glória. O Espírito Santo que habita em nós, o Espírito Santo que ficou para nos consolar, o Espírito Santo que é poderoso em obras, o Espírito Santo que é poderoso em discernir, o Espírito Santo que é poderoso em te direcionar, diz para mim e para você que nós não sabemos como orar, como convém, porque nós pedimos algumas coisas infundáveis às vezes, mas a palavra poderosa de Deus diz que antes que as minhas debilidades, antes que as coisas aconteçam, antes que as tribulações venham, o Espírito Santo Consolador já está intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis em favor de nós, porque senão seria impossível suportarmos a pressão, a tribulação ou a contenda que vem entre nós, em nós. E quando isso acontece, amados, é para que eu saiba que antes mesmo que essas coisas aconteçam, esse Deus poderoso é tão fiel, é tão verdadeiro, que Ele supre a nossa dor, ameniza a nossa dor antes mesmo que aconteça, porque senão nós iríamos sucumbir, morrer, porque nós não poderíamos suportar tais coisas que vêm no nosso meio. Tantas coisas acontecem e aconteceram na tua vida e você não sabe e declara para algumas pessoas às vezes, eu não sei como eu venci isso, eu não sei como eu supri isso, mas eu venci. Sabe como você venceu, amados? Por causa do Espírito Santo, o Consolador, que antes de acontecer essas coisas que te machucaram, que te feriram, intercedeu em favor de vós, com gemidos inexprimíveis, para que eu e você entendesse que Ele é o Consolador, que Ele é o supridor, que Ele é o Senhor da glória, que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis e nos ama de uma forma tremenda. Por isso, amados, Ele nos deixou essa palavra para que nós relembrássemos quem supre, quem conforta, quem não nos deixa se perder, é somente Ele. E Ele fala: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amados, se você tem temor a Deus e ama a Deus, certamente as coisas contribuem para o teu bem. Certamente acontecerão coisas boas, certamente você será suprido, amados. Entenda isso em toda a sua plenitude. E eu quero continuar aqui o texto, que diz assim, a partir do versículo 35. O apóstolo Paulo declara: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti,
somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Ou seja, amados, o apóstolo Paulo agora, sabendo de todas as situações contrárias que acontecem na nossa trajetória, na nossa peregrinação, fala com muita ênfase, com muita clareza, com muito discernimento, porque ele passou por todas essas coisas. E ele começa no versículo 33 dizendo assim: quem poderá nos separar do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia? Amados, quantas vezes você passou por tribulação e por angústia? Será por perseguições ou fome ou nudez? Quantas vezes você passou por perseguição ou talvez uma fome por alguns momentos ou alguns dias? Ou alguns passaram muito tempo. Alguns passaram muito tempo por situações de perigo ou de espada ou de morte ou de nudez. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou e que nos ama de uma forma tremenda. Ele está dizendo que ele não nos isentou de passar por isso, mas ele está dizendo que quando nós passamos por isso, nós somos supridos de uma força que nós não entendemos de onde vem, que vem através dele, porque ele é o nosso supridor, ele é a nossa força, ele é a nossa alegria. Só ele pode suprir toda a sua debilidade, toda a sua contenda, toda a sua discórdia, toda a situação contrária que vem para te matar, para te afligir, para te difamar, para contrariar a sua vontade, os preceitos de Deus que já foram estabelecidos na tua vida. Por isso ele declara: quem poderá nos separar desse amor? Será tribulação? Será contenda? Será injúria? Será discórdia? Será espada? O que será? Será nudez? Será fome? Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Ele está dizendo que existe um resgate inabalável, uma aliança poderosa que Deus fez conosco, amados, que jamais ele se apartará, o amor dele jamais se apartará de mim e de você. Este amor que tem um fundamento precioso, eterno, diz que mesmo que eu seja infiel a ele, ele permanece fiel por causa da sua justiça, porque ele não oscila. Amados, ele é inabalável, ele é poderoso. O Deus supridor, o Deus de amor, é suficiente e capaz de mudar a nossa trajetória de vida. Quando éramos ou quando outrora fazíamos coisas que nos afastavam da plenitude desse reino de Deus, agora nos traz à tona essa maravilhosa graça, esse amor sobre modo de uma dimensão eterna, de uma dimensão sobrenatural. Ele está dizendo para mim e para você, olha o que ele diz a partir do versículo 38. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que coisa tremenda! Que palavra poderosa, qual o apóstolo Paulo nos declara, e ele viveu isso, amados. Que homem, numa consciência de derrota ou de miséria espiritual, poderia expressar isso? Só um homem que foi transformado pelo poder do Evangelho, da Palavra de Deus, pelo poder regenerador de Jesus Cristo, poderia escrever com tanta ênfase, com tanto ânimo, com tanta certeza esses versículos. Esses versículos poderosos são capazes de nos direcionar e dizer: porque estou bem certo que nem a morte, ele está dizendo nem a morte nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nenhum poder, nem altura, nem profundidade, nem largura, nada, nem ninguém poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amados, entenda que tudo que você faz, todas as coisas que acontecem, as dimensões das coisas que acontecem, sejam largura, sejam altura, sejam profundidade, sejam contendas, sejam discórdias, sejam morte ou vida, sejam principados ou potestades, seja vida ou morte, nada poderá separar você, eu e você, do amor de Deus que está em Cristo
Cristo Jesus, porque este amor é inabalável, este amor não se corrompe, este amor é eterno. Então, amado, se você conhece a palavra de Deus, reconhece essa palavra poderosa na tua vida, exerça isso, seja uma pessoa que fala do amor de Deus, que expressa o amor de Deus, seja uma pessoa cheia da glória de Deus, que possa falar e ministrar aquele que não conhece a Jesus com tanta ênfase, com tanta determinação, como o apóstolo Paulo declarou, que estas coisas são inabaláveis, que estas coisas são promessas de vida eterna, que o reino de Deus não se corrompe, que a balança da justiça de Deus não oscila, é perfeita. Então ele está dizendo para mim e para você nesta noite, amados, tem de bom ânimo, aquieta o teu coração e compreende que o Deus de justiça não deixará que você, por situações difíceis que você passe, por mais que seja muito difícil, Ele não se apartará, o amor dele não se aparta de vós. Então entenda, amados, que nada, nem ninguém, nem altura, nem profundidade, nem dimensão alguma que venha contra nós, nem pensamentos impuros, nem discórdia, nem corrupção pode nos dominar e nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que você receba essa palavra poderosa, amados. Que você que já conhece a Jesus, a exerça em toda a sua plenitude, porque é capaz de exercê-la. Sim, você é capaz. Você tem um potencial tremendo dentro de você. É que às vezes você esquece. Você, amados, que não conhece a Jesus ou não está caminhando no Evangelho, entenda que você tem um potencial tremendo. Entregue sua vida a Jesus enquanto há tempo. Entregue a sua vida a Jesus e não espere que o tempo passe, ou você chegue na velhice sem Jesus, ou você chegue na morte sem Jesus. Expresse a vontade permissiva de deixar com que Jesus transforme a tua vida e dê a oportunidade de você também proclamar: nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Que você seja cheio da palavra de Deus, que você seja repleto da vida e comunhão com Cristo através do Evangelho. Que você não seja um religioso que simplesmente declara que conhece a Jesus e que exerce a sua palavra. Não, que você seja um homem, uma mulher de fé, que exerça essa palavra poderosa e viva em toda a sua plenitude, em toda a sua glória, porque Deus te permitiu isso, amados. Que a glória, que a capacitação de Deus, que o favor de Deus seja contigo. Que a manifestação da glória de Deus seja contigo e que este amor que excede todo o nosso entendimento seja contigo para a glória dele. Que a paz, a graça do Senhor e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos nós. Amém, Jesus. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.